como proteína um monte e não emagreço, tô com essa barriga. Eu falei, e o carboidrato? Ai não, carboidrato eu tenho medo. E quando a gente faz o ajuste, né, o paciente fica feliz, porque, poxa, minha barriga tá diminuindo e eu tô vendo que não é só proteína realmente, daí muda um pouco a percepção de, ai, o carboidrato é o vilão da história. Mais um episódio do meu podcast, que eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida, beleza. E hoje eu tô aqui com a Laila para trazer a importância da nutrição, mas visando a prática esportiva, a performance, onde a nutrição tem um papel fundamental. Então, vai ser muito bom aqui a gente ter esse bate-papo, porque eu queria que você colocasse como que a nutrição hoje pode contribuir não só para uma melhor performance ou talvez ganho de massa, enfim, o que a nutrição traz para esse olhar do esporte. Olá, boa tarde. Obrigada, né, pelo convite. Eu que fico feliz de você estar aqui. Bom, eu tenho uma afinidade muito grande com a nutrição esportiva e de um ano para cá ela ganhou um espaço muito especial no meu coração, que eu comecei a praticar natação e competir, né? E aí mudou um pouquinho o meu olhar. E, bom, o esporte eu, assim, defendo com unhas e dentes desde sempre, né? Então, é algo que a gente tem que realmente incluir na nossa rotina, independente de qual seja a modalidade. A gente sabe que para nós mulheres a musculação, né, o fortalecimento é fundamental para prevenir osteopenia, né? Mas independente do esporte, eu falo para os meus pacientes, pratique, né? O que você gostar, pratique, né? Que o sedentarismo hoje leva a muitas disfunções aí no nosso organismo que reduz qualidade de vida, né? A gente fala muito hoje sobre longevidade. Então, como que a gente quer chegar quando a gente for mais velho, né? A gente quer chegar com saúde, eu falo, a gente quer chegar conseguindo levantar do vaso sozinho, né? Então, isso é muito importante. E aí como que a nutrição vai poder auxiliar nessa prática esportiva? O que você tem, assim, se atualizado e visto? Bom, a correta alimentação sempre tem que andar de mãos dadas com o exercício, né? Não adianta nada a gente fazer exercício e comer tudo errado. Proteína, né? É algo que a gente fala muito, que as pessoas às vezes ingerem pouco durante o dia. Mais ligam com almoço e jantar do que com distribuição da proteína ao longo do dia. Então carne, ovo, frango, mas eu só como almoço e jantar, né? E a gente hoje vê que a importância de incluir essa proteína nas outras refeições, né? Café da manhã, lanche da tarde, para conseguir um bom aporte proteico durante o dia, porque qualidade corporal, né, ganho de massa magra está totalmente associado com adequada ingestão de proteína e também de carboidratos, né, que o pessoal tem muito medo do carboidrato, mas ele é muito importante, né, para gente ganhar massa magra. Então eu recebo muito paciente falando, eu como proteína um monte e não emagreço, tô com essa barriga. Eu falei, e o carboidrato? Ai não, carboidrato eu tenho medo. E quando a gente faz o ajuste, né, o paciente fica feliz, porque, poxa, minha barriga tá diminuindo e eu tô vendo que não é só proteína realmente, daí muda um pouco a percepção de, o carboidrato é o vilão da história, né? Porque na verdade a energia vem do carboidrato, principalmente. Então, se você não come, você pode até consumir a sua massa corporal. Como, né? Que eu vou treinar bem se eu não tenho uma boa fonte de energia no meu músculo, né? Eu não tenho o glicogênio do músculo. Então, esse ponto eu acho muito importante você estar colocando que para melhor performance e tudo mais, a gente tem que pensar no carboidrato, sim. Com certeza. Né? Muitos atletas, né? Eu atendo alguns atletas e Ironmans, maratonistas,
E a gente, na nutrição voltada para performance, se a gente não tem o carboidrato, ele não vai performar bem, ele não vai conseguir completar a prova. E aí, da onde vai tirar essa energia? Então, que bom que hoje a gente tem mais consciência, eu tenho bastante paciente atleta que tem essa consciência que o carboidrato sim é importante, então não vem com esse mito do carboidrato. Mas tem algumas pessoas que ainda pensam, né? Tem que fazer dieta low carb, e, nossa, daí não dá certo. E assim, na parte de suplementações, normalmente o que é o teu foco pensando em práticas esportivas, e se também você tem uma adequação dependendo do esporte, porque como você falou, um Ironman talvez não seja a mesma estratégia para quem faz não sei, uma luta, enfim. Uma corridinha de rua, né? Então, como é que você trabalha isso? Tem alguns suplementos que hoje a gente sabe que tem uma evidência científica muito alta para performance, né? E alguns para também musculação, né? Para uma luta. São diferentes... E quais seriam esses? Pensando em performance, né? Creatina é para todo mundo. Né? Então, até seria legal você falar o papel da creatina, né? Na parte esportiva. Como é que você colocaria para as pessoas saberem? Bom, creatina é um suplemento que fornece energia para nossa célula, né? Então, ela vai melhorar a energia do nosso corpo. É um aminoácido, né? Então, que melhora a energia do nosso corpo. Então, quando a gente faz a saturação da creatina, né? Que aí 1 mês, mais ou menos, que pode levar para saturar a creatina, a gente fica com depósitos maiores de energia no nosso corpo e, consequentemente, a gente vai performar melhor, independente do esporte. Então, na academia, né, em esporte de luta, força, ou endurance, né, que são maratonas, Ironmans, a gente vai ter mais energia para conseguir treinar melhor. A gente fala mais de creatina para musculação, né? Mas não somente. Mas não somente, porque paciente vai lá fazer um Ironman. Tenho certeza que ali nos últimos 100, 200 metros de prova, ele vai querer dar um sprint. E é a creatina que vai fazer a diferença nessa hora. E aí você tem o cuidado, por exemplo, tem um horário específico, porque nas suplementações para esporte, muitas vezes fala antes do esporte ou depois do esporte, ou isso já não tem mais importância. Como que é essa parte? Da creatina não tem importância. Então, a gente sabe hoje que tomando em qualquer refeição do dia, desde que a refeição tenha carboidratos, ela vai ser absorvida melhor. Tem algum estudo ou outro que fala ainda para tomar antes ou depois do exercício, mas se não é a realidade do paciente, então ele pode tomar a hora que ele quiser. E em relação aos outros suplementos, que mais que você utiliza? Ômega 3 é fundamental para todo mundo, independente de fazer esporte ou não, né? Que a gente tem uma alimentação que não é rica em ômega 3, então é um suplemento que... se eu fosse indicar, eu indicaria o ômega 3 para comprar e a creatina. E aí, que mais que você tenta dar foco pensando em esporte? Pensando em performance. Tá. Beta-alanina, né? Que ela melhora, ela retarda a fadiga muscular, então a gente consegue performar melhor com a beta-alanina. Então, isso seria para esportes onde você vai ter mais, explosão. Então, uma luta, um tiro de 50 metros, um sprint, né, na corrida, igual a gente tá vendo agora na maratona, Sim. né, os sprints. Mas nas distâncias maiores também ela é importante, então dá para fazer suplementação. E também não tem essa questão de horário antes ou pós o exercício. Não, a gente faz uma saturação por 1 mês, geralmente antes de uma prova, então a gente começa a saturação e depois dá para manter 2 vezes ao dia, né? E depois a gente mantém por 1 vez ao dia. E que mais que você tem gostado, assim, que tem realmente trabalhos que
melhoram não só a performance. E em esporte você pensa em melhorar a performance, você pensa na nutrição com que objetivo? Performance ou o que mais? E saúde, com certeza, né? Que a gente não quer nenhum atleta doente. Sim. O nitrato, por exemplo, que vem da beterraba, né? O pó de beterraba, ele também é capaz de reduzir fadiga muscular. Então, a gente indica para performance, mas a gente pode indicar também para um paciente, por exemplo, fiz uma cirurgia cardíaca, estou tentando fazer a reabilitação cardiorrespiratória. Então, vamos colocar para ver se a gente consegue melhorar o seu cardiorrespiratório, você consegue fazer um exercício de uma maneira mais eficiente? Também dá para colocar. E que mais, assim, que você lembra? Por exemplo, sua estratégia para um paciente que faz maratona ou natação, exercícios mais aeróbicos, é diferente de um paciente que faz, não necessariamente um esporte, mas um treino, como uma musculação. Aí, como que ficaria essas estratégias? A gente, na performance, a gente foca bastante em alimento. De verdade, comida de verdade. Então, melhorar a qualidade da alimentação. Então, quem que vai... No Endurance, se a gente suplementa muito antioxidante, o atleta não vai ter um ganho de performance. Então, ele não vai ter aquela adaptação fisiológica que ele precisa para melhorar o pace, né? O famoso pace, né? Então, a gente usa dos alimentos para isso. Então, alimentos como banana, mel, cacau, café, o leite, o próprio leite, né? Para quem não é intolerante, uva, né? Fonte de resveratrol, o açaí. Então, alimentos fontes de antioxidantes, a gente sempre coloca como estratégia, por exemplo, depois do treino, para ter uma recuperação muscular melhor. O carboidrato, com certeza, que é muito importante, né? Sim. E aí, nas vésperas de prova, então semana de prova, a gente aumenta a ingestão de carboidrato e daí a gente faz uma suplementação mais específica de antioxidante. Então, vitamina C, cúrcuma, o zinco, que também é importante, né? Magnésio, probióticos, que às vezes esse paciente vai sofrer, né, de uma permeabilidade aumentada por conta do alto volume de treino. Então, daí a gente... O próprio aumento de volume de treino dá hipermeabilidade intestinal. Ele pode aumentar essa permeabilidade e levar a uma desbiose. E tem algum mecanismo para explicar isso ou não? O exercício, ele é muito inflamatório. Então, se a gente não modular essa inflamação... Você gera uma desbiose e uma hipermeabilidade. Exatamente. É isso que é importante, porque a gente tem ideia que o esporte sempre vai ser positivo, né? Mas, na verdade, ele gera, principalmente esses esportes, né, de competitivos e tudo mais, ele gera uma certa oxidação e inflamação para o corpo, né? Sim. Então... E aí a gente tem que modular nesse período para o atleta não ficar doente. Exatamente. Né? Então, eu acho que é bem importante você colocar essa diferença entre um esporte com esse foco em performance, em competição, e um treino, uma atividade física. Eu acho que faz totalmente a diferença de como você vai trazer as estratégias nutricionais nesse caso. Com certeza. O whey, com certeza, entra como um alimento e não suplemento, né? Porque ele é um substituto aí da proteína, que a gente acaba usando muito pela praticidade. Sim. Então, e melhor digestibilidade também. Né? Então, em praticantes de atividade física, a gente acaba colocando como estratégia por praticidade. Sim. Mas num atleta, daí a gente já olha um pouquinho diferente para essa suplementação. Agora, um praticante de atividade física, se ele tiver uma alimentação rica em vegetais, né? Então, frutas, verduras, legumes, reduzir industrializados, comer mais comida de verdade, ele já vai estar adquirindo os nutrientes ali que ele precisa para recuperar. É suficiente, não precisa de uma suplementação tão extensa. Então, por exemplo, o ômega 3 e a creatina, para ele já vai ser suficiente. Perfeito. Agora, para um atleta, né, que precisa de performance, daí a gente olha um pouquinho diferente. Mesmo um atleta que não faz provas muito
longas, como você falou, um tiro de 50 metros, não é uma coisa Sim. maior, mesmo assim, você gente tem que um ter olhar diferenciado. diferenciado. E fora que a corrida hoje está muito disseminada, né? Então tem muitos praticantes e todo mundo gosta de ser chamado de atleta. Então, A partir de quantos quilômetros que você consideraria uma necessidade maior de uma atenção? Você tem uma ideia? Uma maratona precisa de um cuidado maior. Essas pessoas que só correm 21 quilômetros, 42 quilômetros. Esses seriam a questão maior. Sim. Menos que isso ainda dá para levar. Com uma alimentação adequada, dá para a gente qualidade. fazer estratégias que se adequem, que ele consiga performar bem também, que todo mundo quer melhorar, né? Quer melhorar o pace. Então, a gente tem esse olhar, sim, mas talvez a suplementação não seja tão necessária, dá para manejar com a alimentação. Entendi. Bom, você tem alguma coisa assim que você gostaria de deixar como uma mensagem ou uma dica dentro dessa visão da nutrição no esporte, na atividade física? O que você poderia deixar assim? Bom, gente, a nutrição vai muito além da alimentação, né? Então, a gente tem que cuidar do nosso psicológico. Então, isso é muito importante para nosso desempenho, né? No esporte, seja no trabalho, seja em qualquer área da nossa vida. Então, cuidar da saúde mental, procurar fazer atividades que gerem um bem-estar, né? Então, é muito além de só praticar esporte e só se alimentar bem. A gente tem que cuidar do todo, do corpo inteiro. Para conseguir essa performance Com certeza. E esses bons resultados, né? Com certeza. Então, assim, Laila, foi muito bom você trazer esse olhar, porque felizmente a gente vê que cada vez mais as pessoas estão procurando, sim, né, e se identificam com algum tipo de esporte, mas que o cuidado conjunto com uma profissional da área, né, nutricional, vai fazer toda a diferença para esse desempenho, né, e para essa performance. Com então, certeza. Foi muito bom tudo que você trouxe. Muito Te obrigada. agradeço.